Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Melri Araújo. Tá na grande, tá na número 1 de Aricuri, 8h33. E o nosso bate-papo positivo já vai começar, já está no ar. Desejar a você, ouvinte, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, nosso quadro. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Walter Furtado. Desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, para trazer um pouquinho da sua especialidade, trazer um pouquinho da sua experiência, de todos os casos que já vem ocorrendo, né, nesse tempo de caminhada profissional. Dr. Walter, seja bem-vindo ao nosso bate-papo positivo dessa quinta-feira, hoje dia 10. Muito obrigado pelo convite, Mel, gostaria de agradecer. Isso é muito importante para a nossa sociedade, essa parte de conscientização do homem, para que o homem tenha os cuidados de saúde que ele merece. Muito parabéns pela iniciativa. Então a gente vai levar a informação, mas antes quer conhecer um pouquinho, né? Como você se vê hoje, Walter Furtado, mediante as suas capacitações, o seu profissionalismo e também como ser humano? Com relação à capacitação, foram 12 anos de estudos intensos. São 6 anos de medicina, mais 6 anos de residência. Sim. Fora isso, vários cursos de atualização, de especialização, aprendendo a técnica cirúrgica nova. E é isso, então é muito tempo dedicado à profissão. Quanto à parte humana, a gente tenta ser o melhor possível, né? Isso. Vai caminhando para que isso aconteça. Como é para você chegar até aqui, mediante as dificuldades do início da sua carreira? Eu sinto muito uma vitória, muito orgulhoso de poder voltar ao meu sertão. E desde que eu fui para Recife para estudar e fazer a minha formação, eu sempre pensei em voltar. Porque os bons profissionais geralmente ficam na capital e eu queria mudar esse paradigma, mudar essa história. Então eu me esforcei e voltei para cá. Tive grandes dificuldades no começo por não ter essa especialidade aqui na região, mas com esforço, dedicação, hoje a gente consegue fazer todos os exames da parte urológica aqui em Aricuri. Não precisa mais se deslocar para a capital. E com relação às cirurgias, grandes cirurgias, a gente consegue fazer também na região sem precisar mais ir para a capital. Então isso é uma revolução para a nossa região, uma melhora. Um avanço, né? Um avanço de tecnologia e ao mesmo tempo profissional. O que você mais gosta de fazer em família, Walter? Rapaz, desde coisas simples como jogar cartas, a gente gosta de jogar Uno, eu gosto de passar tempo em família, eu gosto muito de passar o tempo com minha família, até viajar, a gente viaja para tudo que é lugar, a gente tem uma meta que é conhecer o mundo, a família toda. Isso é muito bom. E nós vamos falar agora, adentrar no nosso tema, no quadro de hoje, falando sobre o Novembro Azul, né? O que representa esse mês, Walter? Explica para as pessoas que estão em casa. O Novembro Azul é um mês dedicado ao combate do câncer de próstata. É interessante a gente ver como foi que nasceu o Novembro Azul. Ele nasceu na Austrália. Sim. Já pelo ano de 2005, se não me engano, vários homens se juntaram, 30 homens, e disseram, vamos deixar o bigode crescer para simbolizar que a gente está com a saúde em dias. E isso num pub, de uma forma informal. Isso foi se alastrando, todo mundo conhecendo cada vez mais e se tornou mundial. Você vê como é o poder de uma iniciativa. Isso. Então, por isso que um dos símbolos do Novembro Azul é o bigode. Porque eles ficaram todos de bigode sem barba. Era um estilo fora de época, assim, não é muito conhecido. E isso foi viralizando. Então, os homens que se cuidaram deixaram aquele bigodão lá no mês de novembro e viralizou para o mundo inteiro. E hoje a gente tem essa campanha. É muito importante porque o homem, de certa forma, ele não quer procurar o médico. Ele tem esse receio, não só por questão de próstata, mas com qualquer doença. Sim. Ele evita o máximo possível de estar indo para qualquer profissional de saúde. E com isso gera problemas para ele. Ele tem um problema de, quando adoecer, adoece de forma mais severa, porque está mais avançado, não se cuidou direito, não fez uma prevenção. Diante por exemplo, não está mais avançado, não fez uma prevenção, precisa se cuidar, buscar um urologista, né? E a gente sabe, Walter,
que sempre acontece do tipo assim, existe ainda essa demanda, né, de casos de pessoas que não buscam, de homens que não buscam essa ajuda. Por exemplo, nesse período pandêmico, né, às vezes a gente olha e diz assim, como é que tá os casos? Como é que fica essa situação? Porque teve um período de pandemia, os homens continuaram se cuidando, como é que ficou? Ótima pergunta, Melly. Os homens teve uma diminuição no número de consultas em cerca de 30%. E isso trouxe repercussões negativas. Os cânceres estão sendo diagnosticados na forma mais avançada e com isso a gente perde cura, né? A gente perde o tempo de cura. Nessa pandemia houve uma diminuição de 23% no número de cirurgias de próstata. Sim. Então houve uma diminuição do tratamento de cirurgia por câncer de próstata durante esse período e observou-se uma coisa que não vinha sendo vista há um bom tempo. Observou-se um aumento na mortalidade por câncer de próstata em cerca de 10%. Então essa campanha de Novembro Azul agora 2022 é muito especial para a gente trazer esse homem de volta. Muitas vezes o homem vinha fazendo seu exame anual e com a pandemia, por conta do medo de sair, por conta do medo de ir para lugares com mais pessoas, terminou não indo. Isso trouxe umas consequências negativas para a saúde do homem. Então vamos resgatar esse homem, vamos pedir para ele voltar a fazer os exames, a prevenção, que isso é muito importante. Vamos dizer, a prevenção no momento é a melhor solução, né, Walter? Vamos dizer. Isso. Se prevenir. O câncer de próstata, ele não tem muito assim o que você fazer. Não existe um remédio que você vai tomar e não vai ter o câncer de próstata. A arma que temos é a prevenção, é o diagnóstico precoce. Quando feito o diagnóstico no começo do câncer de próstata, nós temos uma chance de cura altíssima. Chance de cura de 90%. Quase nenhum câncer hoje em dia tem uma chance de cura tão alta como o câncer de próstata. E melhor ainda, quando ele é diagnosticado no começo, o homem fica praticamente sem sequelas. Então, se fizermos o diagnóstico logo cedinho e operarmos cedo esse homem pode sair com sua potência sexual normal e com a parte urinária normal, sem precisar usar sonda, sem precisar usar fralda. Tudo isso depende do diagnóstico precoce. Então, quando esperamos e não, só vou no médico se eu estiver sentindo alguma coisa. Quando vem sentir alguma coisa, já está um pouco mais avançado ou avançado, muito avançado. Então, o ideal é ir sem sintomas. Sim. Então, não estou sentindo nada, vou procurar o médico anualmente. Pronto, buscando esse médico anualmente, pedindo essa ajuda, vamos dizer, em busca do profissional para estar colaborando. Lembrando, Walter, por exemplo, as pessoas que têm esses casos de câncer de próstata, precisam estar fazendo a prevenção, sim, mas em casos de pessoas que já têm na família, seja um bisavô, um tataravô, precisa ter mais uma atenção voltada para essa situação? Ótimo. Temos alguns fatores de risco para o câncer de próstata. Sim. Um dos fatores de risco que a gente não consegue mudar é a parte genética, é a herança. Observou-se que quando tem um caso na família, sua chance aumenta 2 vezes de ter câncer de próstata. Se tiver 2 casos, aumenta em 5 vezes. Então, realmente existe essa parte genética. É importante lembrar também que não é só genético. Por exemplo, 2 irmãos gêmeos. A chance de um irmão gêmeo ter câncer de próstata junto com o outro é de 40%. Então, 60% significa que é do meio ambiente. Não é só a parte genética. E o que seria esse meio ambiente? O meio ambiente seria a dieta. Sedentarismo. Então, observou-se que em populações que comem muita carne vermelha, proteína de carne vermelha, enlatados, embutidos e pouco verduras e frutas, observou-se uma incidência maior de câncer de próstata nessa população. Observou-se também uma incidência maior em obesos, quem tem acima do peso, e observou-se uma incidência maior em quem é sedentário. Então, um hábito de vida saudável, com exercícios, uma alimentação regrada, diminui a chance de você ter o câncer de próstata. Então, a partir de que ano, por exemplo, é só a partir dos 45 anos de idade que o homem precisa estar buscando, comparecendo aí até um urologista, ou tem uma idade menor ainda para que possa estar indo até esse médico? As novas diretrizes pedem que passe acima de 45 anos quando tem fator de risco. O que seriam os fatores de risco? São 3. Da cor negra, obesidade
e uma história na família. Então, se você teve uma história pai, tio, irmão que teve câncer de próstata, você vai antes, você vai com 45 anos. Se não, mas você é obeso, você vai com 45 anos. Se for da cor negra, também com 45 anos. Se não tiver nenhum desses 3 fatores, pode-se começar com 50 anos. Isso aí já foi bem esclarecido. Então, 45 para quem tem fator de risco e 50 anos para quem não tem nenhum fator de risco. Não tem nenhum fator de risco. Por exemplo, você já explicou sobre o aumento e o fator de risco que estão relacionados. E a partir de quantos anos o homem deve fazer o rastreio para o câncer de próstata? É realmente os 45 anos? 45, isso deu uma mudadazinha. Antigamente a gente falava muito em 40, mas agora com 45 anos é o ideal. Os homens, eles estão comparecendo no consultório no Novembro Azul? Como é que fica? Desde que eu cheguei aqui, eu senti uma melhora bastante na frequência dos homens. Tem muitos homens que já vão sem as esposas, sem as filhas, que no começo o homem só vai se alguém levar. Geralmente é alguém da família que vai marcar consulta e ele termina indo meio que a contragosto. Mas isso vem melhorando. Há muitos homens, e esses estão de parabéns, deixaram o preconceito de lado e vão todo ano certinho, no mês certo, não só de novembro, mas, por exemplo, tem homem que escolhe o mês de março, então todo março ele vai se cuidar e fazer a prevenção. Esses homens estão de parabéns, e isso muda, porque esses homens que por acaso forem sofrer de alguma doença, ele consegue ver essa doença no começo e consegue tratar e consegue resolver antes que ela cause maiores problemas. Sim. Walter, em relação a isso, nós temos alguns pacientes que mandaram, né, lá de Araripina, o Rafael Andrade, ele disse, é meu médico, ele disse, manda um abraço, eu tô ouvindo, né, e também alguns ouvintes aqui da cidade de Uricuri, ele cuidou do meu pai, né, um médico muito bom. Como é para você receber esses feedbacks? É muito bom receber esses feedbacks que ajudam, dá força pra gente continuar trabalhando, se esforçando mais, e fora do estado e em outros lugares para procurar mais conhecimento e trazer para a região. Eu me sinto muito gratificado por isso. Walter, próstata crescida é o mesmo que câncer de próstata? Boa pergunta. O pessoal confunde muito. A partir dos 40 anos, o homem é acometido por 2 doenças na próstata. Uma benigna, que é o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, e a outra, o câncer. O crescimento benigno, ele é mais frequente. Ele pode acometer até metade dos homens a partir dos 40 anos. Sim. Mas como o próprio nome diz, ele é benigno. Ele não mata. Mas ele traz problemas à saúde do homem. Problemas tanto na parte miccional, a dificuldade de urinar, acordando à noite várias vezes para urinar, como problemas na parte sexual, disfunção erétil. Então, o crescimento benigno da próstata é mais frequente. Então, ele pode acometer até metade dos homens a partir dos 40 anos. Porém, ele é benigno e, teoricamente, não mata desde que seja cuidado. Já o outro, o câncer de próstata, ele acomete 10% dos homens a partir dos 40 anos. Então, é uma incidência maior, porém, é o que mata. É o grave. O benigno tem sintomas mais cedo. Já o câncer de próstata, quando ele vem apresentar sintomas, já está avançado. Por isso que a gente pede ao homem para procurar fazer a prevenção, um exame anual, mesmo que não esteja sentindo nada. Porque se por acaso for o câncer, ele não sente nada no começo mesmo, só vai sentir quando já estiver mais avançado. E precisa ter esse cuidado, né? Isso. Vamos falar de um tema, né? De uma pergunta que quando a gente fala sobre ela, os homens já ficam assustados, né? O toque retal é realmente necessário? Por que ele é necessário? Né? Uma pergunta. A gente até estava falando hoje no jornal uma coisa bem rápida, não foi, Kelvis? A gente estava falando sobre isso quando a gente estava falando que o senhor viria até aqui, trazendo, debatendo esse assunto, e a gente percebe que dá uma sensação assim, meio de que medo, né, do homem de não ir procurar um urologista por conta disso. Vamos quebrar esse tabu? Vamos quebrar esse tabu. Muitos homens querem fazer só o PSA. Dizendo, não, eu faço o PSA todo ano eu faço o PSA e acha que está certo. O que seria o PSA, Walter? Para explicar, deixar... Ótimo, é bem claro. O PSA é um exame no sangue. Ele vê uma proteína produzida pela próstata. Sim. Então, esse PSA, quando está alto, significa que há algo errado com a próstata. Então, ele é um sinalizador. É como se fosse a fumaça apontando que tem um fogo em algum lugar. Então,
PSA subiu significa que tem algo errado. Não significa exatamente que é câncer, mas que tem algo errado. Alguns cânceres, eles não sobem o PSA no começo. Então, essa é a pegadinha. Porque, a parte delicada. A parte delicada, porque o homem fica fazendo só o PSA, não faz o toque, porém, já tem um carocinho lá na próstata, que o toque iria ver no começo, só que ele acha que fazendo o PSA tá bem. Mas não tá. Então, já peguei vários homens que faziam 5 anos, todo ano fazendo o PSA e o PSA normal, e quando fez o toque, tava com problema. É bem comum acontecer isso. Então, eu peço encarecidamente aos homens que só fazem o PSA, que mudem. O certo é fazer o PSA e o toque retal. Então, várias situações, só fazendo o PSA, quando a gente vai lá, faz o toque, tem algo alterado. Com relação ao toque, apesar do preconceito, é algo simples. É rápido e é indolor. No consultório, o urologista usa uma pomadinha que deixa dormente a região. Então, não vai sentir nada, tá certo? E dura pouco tempo, 30 segundos no máximo, dá para fazer o exame bem feito. A importância do toque é que ele consegue sentir o câncer bem no começo. Então, se o câncer tiver do tamanho do caroço de uma goiaba, carocinho bem pequenininho, você passa o dedo, você consegue sentir ele logo no início. E com isso a gente aumenta a chance de cura. Então, realmente é importante fazer o PSA e o toque retal, e a frequência é anual. Se deixar de fazer 2 em 2 anos, pode acontecer de vir, a doença já está um pouco mais avançada. Então, se você fizer anualmente, se descoberto, a gente espera que nunca seja descoberto, que nunca tenha, mas se descoberto, descobre no começo. E descobrindo no começo, a chance de cura é de 90%. Além de manter a função sexual, como eu já falei, e a parte urinária também não está usando sonda. Por exemplo, acho que essa sonda é uma das questões que o pessoal mais também ficam amedrontados, né? Quando chega a esse ponto. Exatamente. A sonda é o medo do homem depois dos 40 anos, que pode ser evitado com essa simples atitude. Isso. Então é importante a gente falar sobre isso e quebrar alguns tabus, né? Por exemplo, andar de bicicleta por longos períodos tem relação ao surgimento com câncer de próstata? Eu tenho muitos pacientes que são ciclistas e eu tive que estudar e ir atrás dos trabalhos para responder essa pergunta. É bem frequente essa pergunta. Não. O andar de bicicleta não aumenta o risco de ter câncer de próstata. E melhor ainda, diminui o risco. Diminui o risco. Por ser um exercício físico, entra naquela parte de hábitos saudáveis. Então, hábitos saudáveis diminuem o risco de não só de câncer de próstata, como qualquer outro câncer. Então, isso é muito interessante. Então, quem anda de bicicleta, quem é ciclista, continue com sua atividade, ela está lhe protegendo. Está lhe protegendo. O tratamento do câncer de próstata causa aí disfunção erétil, Dr. Walter? De forma geral, sim. Então, aí, vamos lá. Quando fazemos a prostatectomia radical, que é a cirurgia para a retirada completa da próstata, e assim o tratamento do câncer de próstata, a chance de ficar impotente é cerca de 40%. Porém, desses 40%, ou seja, de 10, 4 ficaram sem potência sexual. Desses 4, conseguimos resgatar 3. Então, com a medicação, conseguimos resgatar 3. E por último, ficou só 1, né? Dos 10 ficou 1. Esse último a gente consegue resgatar com prótese. Então, se quiser, mesmo depois da prostatectomia radical, é possível ter uma vida sexual ativa, normal. Só basta continuar o tratamento, a gente começa com a medicação, se a medicação não der certo, a gente passa para a prótese, mas no final das contas você consegue ter uma relação satisfatória. É interessante. Agora vamos quando a gente fala, por exemplo, do câncer de próstata, a gente fala da prevenção desse tema, né? Tenta levar alguma mensagem para as pessoas que estão em casa, né? Para os homens, para as mulheres, para as esposas, para que possam também, né, tá incentivando esses homens a procurar, né, um urologista nesse Novembro Azul, Walter. Uma mensagem que eu queria passar para os homens hoje morre 44 homens por dia de câncer de próstata no Brasil. Dá cerca de uma morte a cada 38 minutos. De 6 homens, 1 terá câncer de próstata. Então, as estatísticas levam a acreditar que é grave, é frequente. E você está no grupo de risco a partir dos 40 anos. E o que você pode fazer para evitar isso? A prevenção. Então, o homem, eu queria dizer que cuidar da saúde também é coisa de homem. Então, previna-se. Evite todo esse constrangimento, evite
a morte, evite ficar debilitado. E tudo isso só depende de você, só depende do homem se organizar e dizer, perder o preconceito, dizer, não, uma vez por ano eu vou fazer o meu check-up, vou fazer meus exames. E com isso resolve boa parte dos problemas dele. Vai evitar principalmente o uso de sondagem, né? Da sonda. Da sonda, de perda da função sexual, que é o que muitos temem. E a parte importante aí da companheira, da esposa, dos filhos, é trazer esse homem. É ajudar uma pessoa que você ama e dizer, conscientizar, bora, vamos lá, incentivar, seja um incentivador. Seja um incentivador. Por exemplo, agora, um médico urologista, ele também atende mulheres? Porque às vezes fica sempre essa dúvida. O médico urologista só vai atender homens e tudo mais. É bem frequente essa dúvida. Assim, o urologista, ele cuida do trato urinário, tanto masculino como feminino. O trato urinário é o rim, os ureter e a bexiga. Então, essa parte, rim, bexiga, ele cuida tanto do homem como da mulher. Sim. Já da parte sexual, são os órgãos sexuais, ele cuida só do homem. Então, o urologista é o médico que cuida da parte sexual do homem e da parte urológica, tanto do homem como da mulher, que são rins e bexiga. Então, cálculo renal, o urologista cuida tanto no homem como na mulher. Infecção de urina frequente, cuida tanto do homem como da mulher. Perca de xixi quando tosse, quando ri, sem querer, perdeu o xixi sem querer, o urologista cuida tanto do homem como da mulher. Isso, é interessante a gente falar sobre isso. Em outros temas, em outros momentos, nós trazemos esses assuntos mais amplos, né? Dr. Walter, conta pra gente onde você está atendendo. Na MedClean, né? Isso mesmo, na Rua Adolfo Soares. Conta quais são os trabalhos que vocês realizam lá na MedClean, Dr. Walter. Na MedClean, realizamos toda a parte urológica, desde cistoscopia, que é um exemplo que a gente consegue entrar com a câmera no sistema urinário. Fazemos estudo urodinâmico, que é um estudo urodinâmico completo, a gente consegue ver qualquer disfunção da parte miccional, da parte de fazer xixi. Conseguimos fazer ultrassons urológicas completas, tanto do rins, como da próstata, como da bexiga. Fazemos a biópsia de próstata também lá. Então, todos esses aparelhos, todo esse aparato urológico temos na MedClean. Contamos também com a parte de harmonização facial. Minha esposa é dentista e ela faz a parte de harmonização facial e ortodontia. E posso passar o telefone? Pode, arrocha aí o telefone, o WhatsApp, o Instagram. O WhatsApp de lá é o 9183-9484. 9183-9484. Sim. E estamos lá toda segunda, quinta e sexta, o dia inteiro. Segunda e sexta. Segunda, quinta e sexta. Segunda, quinta e sexta. O dia inteiro, né? Das 8 da manhã já tá atendendo até as 5. Até as 5 da Hoje tarde. Estamos aqui, mas já a gente começa. Daqui a pouco já começa. E também tem a MedClean no Instagram, né? Isso. Pode estar indo lá no direct falando com vocês. Pode sim, pode. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, @MedClean ou Icuri, e vamos tirar todas as mensagens. Tem também meu Instagram, @Walter Furtado. Qualquer dúvida também pode mandar lá no Instagram. Então, gente, qualquer dúvida que você tiver em relação à urologia, né, o Novembro Azul, a importância de ter uma informação mais concreta, pode estar falando com o Dr. Walter Furtado pelo Instagram, @Walter Furtado, né? E também MedClean Oricuri. Correto. MedClean Oricuri. Então, dá uma passadinha, pode dar também passando lá na clínica para você conhecer o espaço e ver todos os trabalhos que são realizados. Dr. Walter, muito obrigada pela sua participação no nosso bate-papo positivo dessa quinta-feira. Já estamos chegando ao final e deixamos os microfones à sua inteira disposição. Algo mais que queira acrescentar? Gostaria só de agradecer o convite e a campanha de conscientização e parabenizar, realmente é muito importante esse momento, tá certo? Grato pelo convite. Muito obrigada pela sua participação e hoje nós recebemos o médico urologista, né, Walter Furtado, ele que também é dono junto com a sua esposa da clínica MedClean aqui na cidade de Oricuri. Você pode estar dando uma passadinha na Rua Adolfo Soares, no número 107, no centro de Oricuri. Trabalhos técnicos de Kelvis Cortez, muito obrigada pela sua participação, Kelvis. Vamos agora com música na programação da número 1, intervalo comercial. Eu volto com você já com TBT, porque hoje é dia de TBT, a gente recorda os melhores sucessos que já passaram. Grande Serra. Grande Serra FM. Grande Serra.